enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus.
me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Só me resta te A paz seja convosco, irmãos. Gostaria de compartilhar a palavra de Deus que está em Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. No meio de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E eu lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais estão assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para as casas em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sanbalates, Oronita e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém visse a procurar o bem dos filhos de Israel. Irmãos, através desta passagem, Deus falou ao meu coração que muitas das vezes, assim como Neemias, nos encontramos um pouco triste e abatido com o estado e com a situação de alguma coisa que está acontecendo ao nosso redor. E agora nós estamos diante de uma situação de calamidade no mundo todo, né, de doença e de enfermidades que está assolando, né, através dessa pandemia do coronavírus. E muitos estão amedrontados, estão sendo assolados por todas essas notícias, mas nós que tememos e buscamos e confiamos no Senhor, nós nos comportamos de forma diferente diante disso tudo que está acontecendo, porque nós sabemos que assim como o Senhor guardou o seu povo lá quando estava no Egito, né? E aquelas pragas foram enviadas, mas elas não atingiram o povo do Egito, nós também sabemos que Deus pode nos livrar de todo mal, né? Passando o seu sangue nos umbrais da nossa porta. Mas ainda assim, nos encontramos tristes
porque nós vemos que ao nosso lado, que pessoas ao nosso redor estão sofrendo, né, por conta disso que estão acontecendo, porque às vezes não tem a fé que Deus coloca em nosso coração, não crê como nós cremos no nosso Deus e acaba sendo bombardeado por todas essas notícias e consumido por isso mesmo que está acontecendo. E também, muitas das vezes, nós vemos um estado em nossas vidas também, ou diante da vida de algumas pessoas, a quais nós amamos, a quais nós não queríamos, né? E aquilo que antes era um muro, antes era construído, era bonito, perde a forma, perde o brilho, cai, se destrói, né? E aí a gente fica diante, às vezes, de uma cidade como estava Jerusalém, totalmente desolada, totalmente destruída, com suas portas, com seus muros, a sua igreja, tudo acabado. E aí nós perguntamos a Deus, por que tudo isso, Senhor? Por que que muitas das vezes a nossa vida se encontra assim, ou a vida de alguém, né, se encontra assim, está em ruína, está caindo, está perecendo. Mas ali, diante daquela situação, Neemias, ele se levanta não só para chorar por aquela situação que tinha acontecido com a cidade de Jerusalém, mas para levantar, para erguer os muros novamente, para erguer aquela cidade, para reedificar aquela cidade, porque novamente aquela cidade seria a cidade do Deus eterno, onde ali voltaria a haver a adoração ao Rei do Senhor, né? E então ele ali se levanta para fazer algo diferente. E isso que Deus quer de nós também. Ele quer que nos levantemos diante de uma situação de calamidade, diante de uma situação difícil, diante de uma situação problemática. Ele quer que nos levantemos de uma forma como Neemias. Ele se entristeceu, nós nos entristecemos, nós ficamos abatidos. Mas Deus, deu uma oportunidade para Neemias levantar aquela cidade. E Deus nos dá oportunidades também de nos levantarmos, de nos erguermos diante de uma situação e reconstruir a nossa vida e refazer a nossa história, porque Ele é um Deus que refaz a nossa vida por completo. Muitas das vezes nós pensamos que ali já está encerrado, já está dado por fim aquilo que aconteceu na nossa vida, que não há mais jeito para o Senhor, mas Deus, para Ele, há um jeito, porque as misericórdias do Senhor têm nos alcançado a cada dia e Ele sempre tem uma palavra para a nossa vida, para nos levantar. E quando Ele joga alguma estrutura nossa no chão, ou ele permite algum caos se instalar na nossa vida, muitas das vezes a gente pensa que é porque a gente pecou ou errou, ou a gente não é digno, mas muitas das vezes não. É porque ele quer ver como é que será a nossa adoração em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Ele quer ver se a nossa confiança vai continuar permanecendo nele, se a gente vai continuar depositando nele a nossa fé, o controle de todas as coisas estará e continuará nas mãos dele, ou se a gente simplesmente vai deixar com que tudo que a gente confia e deposita no Senhor seja totalmente abalado. Ali, Neemias, ele ficou abalado, mas ele tomou uma atitude de se levantar, de se erguer, né, para ajudar aquela cidade a ser restaurada, levantar homens juntamente com ele para reedificar os muros de Jerusalém. E muitas das vezes nós contamos com pessoas também que orem pelas nossas vidas, que nos ajudem, né, com uma palavra. Muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos, abatidos, entristecidos por alguma coisa.
E hoje, diante desse cenário, nós ficamos sim, porque nós queremos a solução para tudo isso que está acontecendo. Mas é um tempo de Deus para despertar as nossas vidas, para nos fazer reconhecer que somente Ele é soberano, nós somos frágeis, nós não somos nada, nós só somos o pó e para o pó nós voltaremos, né? Mas Deus, Ele quer de nós uma adoração nesse momento que se volte totalmente para Ele, que agrade totalmente a Ele nesse momento de grande calamidade. E que possamos saber que isso tudo vai passar, que isso não vai ficar, porque Deus vai dar uma solução para tudo isso. Porque Ele é Deus, que não quer a morte dos seus filhos, mas quer a vida. Mas muitas das vezes, para que nós possamos ter vida, nós devemos deixar Deus mortificar a nossa carne, mortificar as nossas paixões, os nossos desejos, jogar por terra o velho homem, a velha natureza da nossa vida e deixar nascer em nós um homem e mulheres segundo o coração dele, mulheres que disposta a pagar o preço diante do Senhor pelas suas famílias, pagar o preço diante de uma geração corrupta, diante de um mundo onde Deus fala que a gente não pode tomar a forma dele, não podemos nos igualar a ele, nós estamos nele, mas não podemos ser contaminados por ele. Então que nós possamos, diante de todo esse cenário e diante de toda o caos que estamos passando, termos uma perspectiva como Neemias de reconstruir a nossa vida diante de Deus, reconstruir a nossa história cada dia diante de Deus, porque alguma coisa Deus precisa tirar de dentro de nós. Às vezes temos traumas, às vezes temos dores passadas, às vezes temos tristezas, às vezes somos assolados por tantas coisas, né? Que Deus quer limpar a nossa vida por completo, para nos levantar de uma forma diferente na sua presença. E que nós possamos receber o consolo do Senhor em meio à calamidade, em meio às dificuldades. Que nós possamos receber o consolo dele, porque ele nunca vai nos abandonar. O prazer dele é abençoar e prosperar a nossa vida, dar um futuro glorioso para nossas vidas e não nos destruir. Mas muitas das vezes nós mesmos que nos afastamos ou deixamos as coisas de Deus para segundo plano, quando muitas das vezes nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração e como prioridade. E nesse momento eu creio que muitos estão colocando o Senhor como a prioridade das suas vidas e deixando que Ele seja verdadeiramente o centro, para tirar de nós aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Muitas das vezes a gente vai se chegar a Deus, mas estamos com o coração assim endurecido. Nós não queremos sermos corrigidos diante de Deus, né? E aí Deus, ele precisa amolecer o nosso coração, ele precisa quebrantar o nosso coração, porque o que importa ao Senhor é um coração quebrantado diante de sua presença. Então, meus irmãos, eu agradeço por essa oportunidade, que cada um possa refletir e estar crescendo espiritualmente durante as tempestades, porque eu creio que a bonança, diante de tudo isso que está acontecendo, vai chegar, né? Vai ser reedificado novamente, nós vamos voltar à nossa vida, ao convívio, a estar junto de outros irmãos, podendo fazer a vontade de Deus, estando na casa do Senhor, em nome de Jesus, amém. Tens libertado
liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.